That sniper's still up. Be careful out there. Pessoal, voltando então, né? Todo mundo já tomou seu café, sua aguinha ali? Vamos falar então um pouquinho da questão da estrutura de diretórios, ok? Bom, como eu já falei para vocês, o diretório é uma separação lógica dentro do file system, né? A gente viu que o diretório nada mais é que uma abstração, ele é um arquivo que contém os nomes dos arquivos e dos diretórios, né? No Linux ele tem uma estrutura básica, tá? Que é uma raiz, que é representado pelo barra, ok? E dessa representação em termos de árvore, né, a gente tem o que a gente chama de árvore de diretórios, tá? Que são ramificações de segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, níveis, ok? Existe um comando no Linux que é o comando tree, né? Árvore, que ele mostra para vocês a estrutura de árvore do diretório onde você está ou do diretório que você especificar. Então a gente pode usar o parâmetro "-d" de dado também nele, que ele vai mostrar para vocês, a partir do ponto onde eu estou, ou seja, no /tmp, a minha estrutura de diretórios, ok? Então está aqui, ó, ilustrando bem o que nós temos aqui. Quem é que regula essa estrutura de diretórios? A FHS, File System Hierarchy Standard, né? Então, o padrão que é utilizado, tá? O Debian, a distribuição Debian, é a que segue rigorosamente. Algumas outras distribuições não seguem tanto essa questão ali da FHS, tá ok? Como eu já mostrei para vocês aqui, ó, uma saída do comando tree. Então, tree "-d "L maiúsculo 1 barra". Barra significa, olha, eu quero que você mostre aqui a estrutura de nível 1 a partir do barra. Então, barra bin, boot, cd-rom, dev, etc. Por aí vai. Pessoal, agora é assim. Nós já tivemos em provas a cobrança de diretórios e suas funcionalidades ou suas finalidades, tá? Essa é uma parte da aula um pouco mais chata, porque a gente vai ter que bater cada um desses tópicos aqui, tá? Eu vou explicar um pouquinho. Então eu peço ao pessoal aí que pegue um pouquinho mais de café ali, para que a gente possa durar um pouquinho mais aqui na ação, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar basicamente dos diretórios, das suas finalidades e mostrar algumas particularidades de cada um deles, tá? Vamos lá. O /bin. O diretório /bin, dentro dele eu tenho os executáveis, que podem ser arquivos binários ou não. Por exemplo, um script, né? Escrito numa linguagem tipo Python ou na própria linguagem do Shell que você está usando. Aqui dentro do /bin são os arquivos binários ou não que podem ser executados, podem ser acessados por qualquer usuário. Ok? Então, os binários ali. E ele também contém arquivos que são essenciais para a recuperação de panes do sistema. Então, além dos arquivos que estarem aqui poderem ser acessados por qualquer usuário, ali também estão arquivos que são essenciais para a recuperação de panes do nosso sistema. Olha só. Com o comando "ish", eu vejo a localização de um determinado binário. Então eu fiz o "it ls". Ele diz, olha, o ls está dentro do diretório /bin. Ah, mas o ls é um binário que pode ser executado por qualquer usuário? Sim, qualquer usuário pode dar ls. Pode chegar ali ls para listar o diretório. Ah, mas ls é alguma coisa que eu deva usar
para a recuperação do sistema em caso de problemas? Sim. Você está ali recuperando o sistema e você quer saber, vem cá, onde é que está? Será que nesse diretório aqui estão os arquivos de log? Como é que você vai saber? Você vai ter que dar um ls ali dentro, tá? Então, está aqui. O /boot é onde fica o kernel e os arquivos necessários para o boot do sistema, como, por exemplo, algumas partes do próprio inicializador ali, no gerenciador de inicialização, o grub, por exemplo, ficam ali dentro do /boot. Vamos dar uma olhadinha. Vou só dar uma modificada aqui, pessoal, para ficar um pouquinho mais fácil para a gente. Pronto. Então, vamos dar um ls aqui no /boot. Eu vou aplicar um filtro do less, que a gente já viu em outras aulas, só para poder paginar aqui. Então, olha aqui, ó. Alguma coisa do group. E tudo isso aqui, ó, para o meu sistema operacional, para o boot. O /dev, a gente já viu, né? São os arquivos de ligação com os devices, com os componentes de hardware do meu computador. Então, se eu der uma olhada agora no /dev, a gente vê um monte de arquivos, né? Olha aqui os meus SDs aqui, ó. SDA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O meu SDB, que é o pendrive que está plugado no meu computador, está aqui também. Então, tudo isso aqui está ligado com os meus dispositivos de hardware, ok? O /etc. No /etc ficam os arquivos de configuração do sistema operacional e da grande maioria dos serviços também, tá? Principalmente os serviços de rede, ok? Também ficam arquivos executáveis que estão ligados à inicialização e aos serviços que vão ser inicializados quando o boot da máquina, tá? Vamos dar uma olhada nele. Como ele é grande, eu vou dar uma paginada nele. Então, alguns arquivos de configuração, ok? O que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Eu falei para vocês que essa máquina está rodando um banco de dados. Eu estou rodando um banco Postgres aqui. Então, dentro do /etc, eu tenho um diretório Postgres, eu vou mostrar para vocês, tá? Onde ficam os arquivos de configuração. Vamos dar uma olhadinha. ls/etc, PostgreSQL, a versão que eu estou usando. Então, está aqui, ó. Dentro do /etc Postgres e a versão, eu tenho a configuração, o arquivo de configuração do meu Postgres, tá? E a parte de acesso. Está mais ligado aqui com acesso aos bancos. Aqui é a configuração do banco em si, aqui é a configuração de acesso, mas está ali, ok? E para os arquivos de inicialização, são os arquivos do tipo RC alguma coisa.
etc/rc 6, etc/rcs e assim por diante. Então, dentro desses diretórios aqui, rc alguma coisa, eu tenho alguns arquivos, e a gente vai ver isso aí quando a gente falar de run levels, né? Iniciados pela letra K, seguidos de um número, ou pela letra S de sapato, seguido de outro número, que vão indicar algumas configurações que têm que ser feitas durante um determinado tipo de inicialização. Que é o que ele fala aqui, ó. Executáveis ligados à inicialização e serviços, tá? O /home, pessoal, nada mais é do que o diretório onde ficam os arquivos de cada um dos usuários, né? Cada usuário tem um subdiretório ali. Então, se eu for olhar agora aqui, o meu /home, eu tenho para o usuário Cláudio, para o usuário Jaula e para o usuário Sped. Ok? Eu tenho, cada um deles aqui tem o seu diretório. Então, o diretório do usuário fica dentro do /home. Nós temos também o init.rd.img. São os arquivos necessários ao boot. Ok? Nós temos também o /lib. Pessoal, o /lib é onde ficam as bibliotecas que são essenciais aos sistemas. As bibliotecas também para módulos do kernel, drivers, dispositivos, etc., que são utilizados durante o meu boot. Então, lib, né? Lembra library, né? Bibliotecas. Também ficam aqui as bibliotecas para os executáveis que ficam em /bin e /sbin, a gente vai ver isso aí. E também pode conter algumas bibliotecas do tipo 32 bits em lib32 e ou 64 bits em lib64. Mas por que nós temos essas bibliotecas? O que são essas bibliotecas? Bibliotecas nada mais são do que algum tipo de dado, ok? Que é utilizado em alguma situação. Então, é muito comum, pessoal, a gente trabalhar essa questão de dados aí, de bibliotecas. Às vezes você tem, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um programa, um binário A e um binário B. Esse binário A, ele faz uso de uma biblioteca chamada xyz.lib. Não tem sentido, se essa biblioteca é uma biblioteca de uso comum, né, eu fazer uma compilação e juntar essa coisa toda num único executável. Se eu vou ter o binário B que também vai usar e o binário C que também vai usar. Então, eu posso colocar esse arquivo de dados separado, de modo que, quando A precisar, ele sabe o caminho onde essa biblioteca se encontra e ele faz uma chamada a essa biblioteca, como nas linguagens de programação. O conceito é o mesmo. Ok? Então, o /lib é onde ficam essas bibliotecas ali. O lost and found, né, lost mas found, após uma queda do seu sistema, né, esse diretório é criado para uma questão de recuperação do file system. Então, ali são colocados os arquivos que conseguiram ser recuperados, e eles são colocados como um nome qualquer, para que aí depois você possa fazer uma triagem ali. Tá? O /média ou /mídia são os pontos de montagem de sistemas de arquivos removíveis. Exemplo, CD. Exemplo, pendrive. Vamos dar uma olhada aqui? Mount. Olha aqui, ó. O meu pendrive, que é um SD B de bola, né? Ele está montado em /mídia aulas 256. Então está aqui, ó. Este cara está associado com esse diretório. Observem que o meu HD, que é um HD do tipo SATA, né? Ele não está montado em /mídia. Ó. Por quê? Porque ele não é um dispositivo removível, ele está interno no meu computador. Ok? Então, /mídia serve para isso aí.
o barra MNT, né? Ele é um diretório que se convencionou, tá? Que eu vou montar outros sistemas de arquivos que estão localizados em dispositivos não removíveis. Mas, novamente, isso é uma convenção apenas, tá? O barra OPT é destinado a arquivos que não fazem parte daquela distribuição oficial. Exemplo, você vai instalar, por exemplo, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas vamos considerar que sim. Se não me falha a memória, o Java, ele não entra na distribuição Debian por uma questão da estrutura de licenciamento ali, tá? Então, se você for instalar o Java na mão, ou seja, você não vai usar a distribuição Debian para instalar, você vai baixar o pacote do Java, ou a aplicação Java ali, para ser instalada na mão, você deve colocá-la seguindo lá as orientações da FHS, né? Aqui no barra OPT. Por quê? Porque não faz parte da sua distribuição oficial. Ok? O barra proc, pessoal, é um file system virtual. Ele entra naquele file system especial. Tá? Por quê? Ele vai conter referências e informações que são dinâmicas. Elas mudam a todo momento. Em especial em relação ao seu sistema operacional. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O barra proc, ele vai mostrar a informação dos processos que estão rodando, ok? E mais algumas outras coisas em termos de seus dispositivos. Deixa eu ver um negócio legal para mostrar para vocês aqui. Existe lá, dentro do barra proc, um arquivo chamado CPU info. Se eu fizer um less nele, ou seja, se eu paginar, ele vai me dizer, olha, qual é o meu processador, né? Qual é a família da CPU, qual é o modelo, é um Core 2 Duo, ok? A frequência dele. Então, essas informações aqui, que são colocadas no meu sistema, que são informações do sistema, são informações mais dinâmicas, né? O meu outro processador, etc. E tal. Então, está aqui, ó. Mesma coisa para o main info. Memória total, memória livre. Isso aqui muda se eu carregar alguma outra aplicação, porque isso aqui fica dinâmico, mas ele vai alterando isso aqui ao longo do tempo. Tá? Pode ser que se eu der um less aqui de novo, esse número 1965724, ele já altere. Eu vou tentar abrir uma aplicaçãozinha qualquer aqui. Abrir um outro terminal. Vamos ver se ele vai alterar. Ó, memória livre já mudou. Ok? Então, essas informações ali do barra proc são informações dinâmicas do sistema. Deixa eu fechar esse cara. Só cliquei em cima. Ok? Ok, pessoal. O diretório barra root é o diretório do superusuário. Aí a pergunta que não quer calar é, mas se o superusuário é um usuário do sistema, por que é que a gente não coloca esse barra root dentro do home? Então ficaria barra home barra root. Muita gente acha que é por uma questão de segurança. Na realidade, não é uma questão de segurança. Na realidade, é uma questão de disponibilidade. O usuário root é o usuário que ele está estritamente ligado ali à questão da administração do sistema. Ok? Se ele tiver, ele pode ter, o usuário root, ele pode ter ali dentro do seu diretório alguns scripts. Eu não sei se eu tenho aqui na minha máquina. Vamos tentar dar uma olhada. Por acaso eu tenho um monte.
tá? Tem até alguns arquivos de log, tá? Dei um ls no meu /root aqui, ó. Tem algumas aplicações e por aí vai, tá? Alguns resultados de escaneamento, bom, enfim, algumas coisas aqui que eu, como usuário administrador, sinto necessidade. Ok. Se der um pau no meu sistema e o meu /root estiver dentro do meu home, vai acontecer uma coisa esquisita aqui na minha máquina. Olha só. O meu diretório home está montado numa partição lógica. O meu diretório /, onde está o meu usuário root, né? Ele está montado numa partição diferente aqui, ó, SDA5 e aqui SDA6. Se por algum problema eu não conseguir montar esta partição home aqui, eu não consigo o acesso ao usuário administrador, né? Problemas. E os meus scripts ali de administração, os meus logs, ok? Porque, ó, nesse SDA5 aqui, ó, eu tenho toda a parte de inicialização, etc. e tal, e mais o diretório do root. Então, é muito mais por uma questão de disponibilidade em caso de panes do que por uma questão de segurança, ok? Por isso que o diretório do root é separado. O diretório SBIN, os arquivos executáveis que são essenciais à administração do sistema ou em momentos de pane. E alguns deles só podem ser acessados pelo usuário root. Macete para diferenciar o bin do SBIN. O bin tem 3 letras, né? Então, mas o SBIN tem 4. 4 e root também tem 4. Então já fica esse macete. Olha, SBIN são os arquivos essenciais, né? Mas que uma boa parte deles só pode ser executada pelo usuário root. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Add user, não. Tá aqui, ó. O ifconfig, que é para configuração de rede, tá? Interface de rede. Tá aqui, ó, tá dentro do SBIN. O usuário convencional normalmente não vai ficar configurando rede, mas o usuário administrador vai. Então tá aqui. O SE Linux é utilizado pelo SE Linux, que é um sistema de segurança avançado e complexo, tá? O /srv vai abrigar informações que estão sendo servidas pela máquina, ele não é muito usado, tá? Eu não vou nem entrar em muitos detalhes dele, não. O /sys, ele é destinado à montagem no kernel 2.6, né? Pelo sysfs, que é um repositório usado para manter dados atualizados sobre o sistema e os dispositivos de hardware. Tá aqui, ó. Ó o /sys aqui, ó. É do tipo sysfs, tá? Então, ó, informações que estão necessárias para o kernel 2.6 para hardware. Então, é usado aqui no /sys. O /tmp, pessoal, arquivos e dados temporários. Conteúdo do /tmp é apagado a cada boot. Então, não adianta você criar alguma coisa que você queira persistir dentro do /tmp. Ele vai ser apagado no boot. Reinicializou a máquina, vai perder aquilo ali. Tem jeito de você fazer isso aí. É um dado temporário que precisa persistir. Ok? Você vai criar isso aí em outro diretório que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí. O /usr, tá? Que é o Unix Shared Resource, né? Ele vai guardar dados que são compartilhados, que necessitem ser compartilhados, que são dados estáticos, ou seja, que não tem mudança nesses dados,
e que são somente leitura, tá? Em situações normais, o /USR vai conter a maior parte dos arquivos do seu sistema. Por quê? Porque a maior parte ali é estática. Os binários estáticos, algumas coisas estáticas ali, tá? E também nós temos o /var, que são os dados que são variáveis. Exemplo, logs, spool, caixa postal do seu servidor de e-mail. Os arquivos de banco do Postgres também estão lá, ok? E o /VM Linux, né? Que é um link simbólico que é direcionado para o kernel default que se encontra em /boot. Nós temos algumas outras considerações a respeito de diretórios, pessoal. O /bin e o /usr-bin. Bom, a gente já viu que o /bin contém os executáveis que são gerais e que são essenciais em caso de pane. O /usr-bin também contém executáveis gerais, mas que não são essenciais em caso de pane. Aí eu mostrei aqui para vocês na figura, não sei se vai dar para ver. Por exemplo, o PWD. PWD é um utilitário essencial em caso de pane. Às vezes eu preciso saber, olha, em que diretório que eu estou. Às vezes nem isso eu tenho, tá? Então, ele está no /bin. Agora, por exemplo, o utilitário evince não é essencial. Não preciso de um leitor de PDF em caso de pane. Deu pane no sistema, eu vou ter que ler um PDF. Não vou. Às vezes eu não tenho nem interface gráfica, eu tenho só interface textual. Então, um leitor de PDF não vai me adiantar de nada. Ele fica em /usr/bin. Está aqui. O /sbin e o /usr-sbin vão seguir a mesma linha do bin e do usr-bin. Só que, como é sbin, está mais voltado para a questão administrativa, né? Lembrando, 4 letras ali, né? Tá ligado ao root, né? E o sr-sbin, a mesma coisa, tá? Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, o comando route, né? E o comando userdel. O comando route, né? Que ele vai tratar a questão das rotas, ali, estabelecimento, verificação de rotas, etc. e tal, ele está lá no sbin. É um utilitário essencial para a minha recuperação do sistema. Já o comando userdel, por exemplo, que vai remover usuários, não é considerado um comando essencial na hora da recuperação do sistema. Eu quero recuperar o sistema, não quero ficar criando. Primeira coisa, eu vou recuperar. O sistema está em condições, aí eu posso pensar em criar, deletar o usuário, mas eu preciso fazer o sistema subir, né? Então, ele não é essencial. É administrativo, porque quem vai fazer isso aqui é o usuário root, né? Mas não é essencial. Então, ele fica aqui no sr-sbin. O lib, né? Ele contém as bibliotecas do kernel para o boot, e outras que são essenciais em casos extremos. E contém também as bibliotecas essenciais para o bin e o sbin. Então, tem utilitários aqui que fazem chamadas a essas bibliotecas, que é aquilo que eu já mostrei para vocês aqui. O srlib e o varlib também contém bibliotecas, né? Tudo que tem lib aqui vai conter essas bibliotecas. E essas bibliotecas são referentes aos utilitários de usr-bin e o sr-sbin. Ok? Então, são algumas considerações a respeito dessa estrutura de diretórios. Alguns subdiretórios que são interessantes em /usr, que também são importantes. O usr local, que a gente escuta bastante falar dele, tá? É um local para instalação também de programas que não pertencem oficialmente à distribuição. Eu falei para vocês que o OPT também faz isso, só que o OPT não é tão usado. O SR Local é mais usado. Por exemplo,
o Tomcat, né? O pessoal que programa em Java, o Tomcat normalmente está em USR Local Tomcat. Tá? É criado um diretório aqui, Tomcat, aqui dentro, e a partir daí ele é instalado ali dentro. Tá? O USR Share, ele vai possuir dados que são dados somente leitura, né? Lembrar que o USR faz isso, e que são independentes de arquitetura e que se referem a programas. Por exemplo, o USR Share Doc é para a parte de documentação dos programas instalados. Então, se eu for olhar ali, eu tenho os diretórios que contêm documentação do meu Xserver, do meu Xterm, por exemplo, do meu Zenith, do meu Zip. Tá? Vamos ver o do Zip aqui. Está aqui, ó. Ok? Então, a parte de documentação está ali. O SRC é o local onde eu devo colocar os códigos-fontes de programas. Tá? Não tem muito o que explicar sobre isso, né? Agora, alguns diretórios interessantes em /var. E aí eu já faço um adendo aqui. Eu já vi uma questão sobre o /var, ok? Então, olha só. Pouca gente sabe, mas o /var/backups é um local onde você armazena backup de configurações sistemáticas ali, né? Sistemático não é bem um termo, mas periódicas, melhor o termo assim, tá? Ali, você pode, por exemplo, recuperar os arquivos PSWD, Shadow e Group, que tratam dos usuários e grupos no seu sistema. O sistema, de tempos em tempos, faz um backup ali. Será que é isso mesmo? ls/usr desculpe, /var backups. Olha aqui, ó. Group, Shadow, PSWD. Então, se por acaso, de alguma forma, você perder o seu PSWD, é um local onde você pode fazer uma, ou pelo menos tentar uma recuperação. Eu vi uma questão parecida com isso aí, tá? Perguntava onde, se seria possível e onde seria possível, tá? No varlog, pessoal, é onde ficam os logs, tá? No varlog, os logs estão ali, ok? Então, por exemplo, e dentro do varlog, por exemplo, eu tenho alguns outros subdiretórios. Se eu não me engano, eu tenho o diretório do Postgres aqui também, ó. É onde ficam, deixa eu dar um Ctrl L aqui para limpar a tela para vocês. Em /var/log ficam os logs. E tem um subdiretório ali, Postgres, onde ficam os logs do Postgres. Está aqui, ó. Quer saber onde estão? Estão lá. É claro, você pode configurar isso para outro local? Pode. Mas, por padrão, eles estão aqui. Ok? E aí você consulta os logs ali. O /var/run, às vezes, é uma dor de cabeça para a gente, esse diretório. Por quê? Toda vez que um aplicativo está rodando, né, um binário no Linux, um processo, né, a gente já viu em outras aulas que os processos têm os chamados descritores de arquivos, né, que vão de 0 a 19, que são 20 no caso, né, de 0 a 19. E esses descritores de arquivos, eles são abertos pelo arquivo, pelo processo, no momento da sua execução ali, tá? Os mais famosos são o 0, 1 e o 2, né? A gente viu isso aí em outras aulas. O que acontece? Existem alguns programas ou aplicativos que, quando eles viram processos ali, eles não se comportam da forma mais adequada na hora da sua... na hora deles terminarem, né? Deles saírem da memória. E às vezes eles deixam para trás algum rastro aqui no /var/run, que quando você vai executar aquele processo, ou às vezes até outro,
ele diz que não pode porque está bloqueado, tá locado. Tá? Aí você tem que ir lá no /var/run e tentar retirar na marra, apagar na marra aquele arquivo. Vamos dar uma olhada no meu /var/run. Então está aqui, ó. Os meus processos que estão em execução, eles têm, a grande maioria deles é .pid, tá? .process_id. Tá? Então cada um deles aqui, quando entra em execução, eles deixam esses arquivos. E às vezes, na hora que você termina aquele processo, ele não apaga. Aí você tenta rodar o processo e ele diz, olha, não pode estar locado. Por quê? Porque normalmente nesse /var/run, o arquivo ainda está lá. O que você faz? Vai lá como root e apaga aquilo ali na mão. Eu já vi uma questão de prova assim. Bom, falamos dessa questão dos sistemas de arquivos, né? Vamos falar um pouquinho do LVM, tá? Que eu ainda não vi ser cobrado, mas é uma coisa que pode ser passível de cobrança. Então vamos dar uma olhadinha. O que é o Logical Volume Manager, né? LVM? É um recurso que permite que eu crie volumes lógicos em vez de volumes físicos, né? Em vez de eu ter um HD, em vez de eu ter desculpem, 2 HDs com 1 tera cada um, eu posso ter um volume lógico ali de uma partição com 1 tera e meio. Pô, peraí, cada HD tem 1 tera, como é que eu vou ter uma partição de 1 tera e meio? Dá para fazer umas junções ali, vou mostrar como é que a coisa funciona. Na verdade, nós vamos olhar aqui, porque não dá para mostrar, tá? É como se fosse um particionamento virtual. O que é isso? Eu posso, além de eu poder ultrapassar a limitação do número de partições, eu posso até aumentar o tamanho do disco, tá? E eu posso permitir que uma partição ocupe mais de um HD. Ele tem 3 elementos básicos, pessoal, isso aqui tem que entender. O PV, que é o Physical Volume, o VG, que é o Volume Group, e o LV, que é o Logical Volume. O que é isso? O PV, que é o Physical Volume, ele vai dizer quais são os limites das áreas daquele HD ou daqueles HDs que serão usadas para o meu LVM. Ok? E o VG, que é o Volume Group, ele funciona como se fosse uma partição estendida. Lembrem-se, a partição estendida é a moldura, né? É a moldura. Não vai dado ali dentro, vai só a moldura. E ele é uma subdivisão do PV. Ele vai receber vários Logical Volumes, tá? E o Logical Volume funciona como se fosse uma partição lógica. Como é que é o funcionamento disso aqui, pessoal? Eu descrevi aqui, se eu não me engano, no próximo slide, eu coloquei para vocês uma figura que eu adaptei da Wikipedia. Tá? Estava bem legal lá, eu adaptei para vocês. Bom, vamos lá. A unidade de armazenamento física básica do LVM, né, do Logical Volume Manager, é um dispositivo de bloco, uma partição ou um HD. Uma partição, um HD, tá? Esse dispositivo, quando você inicializa ele, e não antes você tem um HD ali, ou a partição, ele não é nada. Mas quando você diz que ele é um PV, ele é inicializado como esse volume físico, chamado de PV. Ou seja, antes é um HD ou uma partição, ou os dois. Aí depois você diz, olha, aquilo ali agora é um PV. Beleza, você criou o seu PV. Ok. Para criar um volume lógico, os volumes físicos são combinados em um VG. É um agrupamento de volumes. A gente já vai ver isso aí, tá? O que isso faz? Vai criar um pool de espaço em disco, ou seja, ele vai pegar uma área agora e falar, ó, essa área agora é uma área de espaço em disco, a partir do qual eu vou poder criar meus volumes lógicos, meus LVs, tá? Isso aqui parece muito com o processo de particionamento de disco, tá? O volume lógico é usado pelo sistema de arquivo e pelos aplicativos como se fosse uma partição normal. Eles não enxergam uma coisa diferente disso. Então, olha só, pessoal, para a gente entender essa figura aqui, tá? A gente começa de dentro da figura para fora para poder entender.
Primeira coisa, eu tenho um disco rígido aqui, que está em amarelo. Tá? Esse disco rígido tem, cada um deles aqui, por coincidência, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partições. Tá? Partições físicas aqui. Então, partição 1, partição 2, 3, 4, 5 e 6. Então, é um disco que eu cheguei lá e particionei em 6. Então, aqui eu tenho um HD particionado em 6. Aqui eu tenho outro HD particionado em 6. E aqui eu tenho outro HD particionado em 6. Beleza. Tá. Aí eu chego e vou criar nele um PV. Um Physical Volume. O que é isso, pessoal? Quando eu crio o PV, eu estou dizendo, olha, esse cara aqui, ó, é o meu PV. Então, eu matei esse cara aqui e esse cara aqui como meu PV. Eu disse que aquele HD, ele agora faz parte de um PV. A partir daí, pessoal, eu agrupei cada um desses PVs, eu tenho 3 PVs, em um grande VG, né? Volume Group, agrupamento de volumes. E dei o nome dele de meu VG. Então, esses caras aqui agora, ó, são o meu VG. Então, eu tinha um HD de 6 vezes 32, com outro HD de 6 vezes 32, com outro HD de 6 vezes 32. Beleza? Agora eu tenho um Volume Group que possui todo esse espaço que está alocado ali. Aí, o que acontece, pessoal? A partir do Volume Group, eu posso criar um volume lógico. Então, eu posso dizer, olha, essa e esta partição aqui, que está inclusive em outro HD, em outro PV, faz parte de um volume lógico para mim. Então, observem, eu estou aproveitando 4 partições de um HD e uma partição em outro. E isso aqui, para mim, virou uma partição virtual, que tem 5 vezes 32 MB, né? 32, 32, 32, 32, 32. Aqui eu criei um outro LV, com uma partição de 32, e aqui eu criei um outro LV com 2 partições de 32. O sistema vai enxergar isso aqui agora como 3 volumes lógicos. E observem, as outras estão sem uso. E não precisam estar em uso, realmente. Ok? A partir daí, você vai criar sistemas, vai formatar aquilo ali, vai criar sistema de arquivos, tá? E vai montar isso aí em algum lugar. Vamos ver como é que essa coisa funciona. Quais são os comandos? O primeiro deles é o PV Create. Com a minha partição desmontada, eu crio um Physical Volume, né? Então, PV Create /dev /SDA6. Por exemplo, eu vou usar uma partição só aqui, a SDA6. Então, eu vou lá, criei um PV. Poderia ser um disco inteiro? Poderia. Mas aqui eu optei por apenas uma partição. Sem problema. O PVS, o comando PVS, vai mostrar todos os PVs que eu tenho criado. Então, eu vou digitar PVS, ele vai dar a listagem lá. Ok. Depois que eu criei o PV, né, olhando a nossa figura aqui, ó, PV, o próximo passo é o VG. Então, vamos lá. PV Create, né? VG Create. VG Create, nome do VG, ou seja, do Volume Group que eu quero dar. No meu caso, é meu VG. E aí eu posso começar a unir aqueles PVs que eu criei. Aqui eu só criei um. Mas eu poderia ter criado 2 ou 3, que é o caso aqui, ó. Tenho um PV, 2 PVs, 3 PVs. Eu uni todos eles em um único VG. Então está aqui, ó. O VG Create vai criar o VG. Se eu tenho mais de um PV criado, eu posso unir, ó. Um PV, outro PV e assim por diante. VG Create, meu VG, /dev SDA6, que foi o que eu fiz aqui. E eu estou supondo que eu tinha também um /dev SDB8. Beleza, criei os dois. Um detalhe importante. Quando eu faço essa criação, automaticamente o diretório /dev /meu VG é criado. Por que /dev? Porque vem de device, eu estou começando a criar um dispositivo ali. Então, o nome que eu dei para o meu VG, ele é criado no /dev ali.
Ok? Ora, se o PVS mostra os PVs, o VGS mostra os VGs. Então, vai mostrar os VGs que eu criei. Beleza. Depois disso aí eu tenho que criar os logical volumes. Então, LV create menos L, o tamanho que eu quero dar, menos N, o nome do meu LV e o nome do VG que eu quero criar. Então, está aqui, ó. Desculpa, que eu criei, né? Ele vai criar um LV com o tamanho especificado a partir do VG. Então, fiz aqui, ó. LV create menos L 500G. Então, ele vai criar um de 500 GB, cujo nome é LV underline dados, a partir do meu VG. A partir daí, ó, também é criado automaticamente o diretório /dev /meu VG, ó, vem daqui, ó, /LV dados. Então, está criado lá aquele dispositivo, o logical volume. Como é que eu uso isso tudo? Eu formato o LV criado. Então, por acaso, eu vou formatar ele aqui no formato ext4, né, com o sistema de arquivos ext4. Ora, /dev /meu VG /LV dados. Então, formatei aquela partição virtual, né? E monto. Crio um diretório, chamado, aqui eu chamei de volumes lógicos, e montei o /dev /meu VG /LV dados naquilo ali. A partir de agora, ele virou uma partição. O sistema enxerga ele como uma partição, não sabe que é uma partição lógica, virtual, entre aspas. Algumas coisas interessantes que você pode fazer. Qual é a grande vantagem de você usar o LVM? É que você pode redimensionar, você pode agregar outras partições ali, então a coisa fica muito dinâmica, tá, pessoal? Isso aqui a gente já viu, esse slide está duplicado, tá? Eu vou falar para vocês um pouco, então, da questão da inicialização do sistema. Bom, nós temos 3 métodos principais de inicialização do sistema. Isso aqui já foi questão de prova, tá? O systemv, o upstart e o systemd de dado, ok? Antes de eu falar disso aqui, é importante eu falar de um conceito importante, né? É importante eu falar de um conceito importante. Ficou ruim, mas é isso mesmo, pessoal. O conceito de daemon, né? Ou daemon, que o pessoal costuma falar. O correto é você falar daemon, né? O que é um daemon? É um processo que está na memória em contínua execução e que vai oferecer um serviço local ou um serviço de rede. Serviço local, o serviço de agendamento de tarefas, o cron, que eu posso agendar tarefas para serem executadas em determinados dias, horários, etc. e tal. Ou também serviços de rede, como por exemplo um servidor web. Ok? Então isso é um daemon. Então vamos falar um pouquinho da questão da inicialização do sistema. O systemv, init, né? Ele também é conhecido como sysinit ou simplesmente init. O que acontece? Quando eu dou o boot no sistema, o que o gerenciador de boot faz? Ele inicializa o kernel do Linux, tá? E ele ativa o init, né? O systemv, que é o programa responsável por coordenar toda essa questão da inicialização dos serviços do meu sistema. O sysinit, né? Ou systemv, ou init, ele é baseado no conceito que a gente chama de run levels. O que é isso? É um conceito que eu uso para estabelecer como que o meu sistema operacional vai se comportar numa inicialização ou num desligamento, numa finalização. Ok? Muita gente acha que run level é só para inicialização. Não, para desligamento também. Tá? Segundo a Linux Standard Base, né, nós temos 7 run levels para o Linux. Vem do Unix e o Linux trouxe a esteira, né? Então, segundo a LSB, nós temos 7, do 0 até o meia dúzia, né? O 0, a finalidade do run level 0 é desligamento. Quando a máquina ela parte para o run level 0, ela está entrando em processo de desligamento. O run level 1 é para manutenção do sistema, tá?
ele não tem nem rede e nem nenhum serviço. E ele é monousuário. Normalmente só fica o root ali, o usuário root disponível. O 2, Run Level 2, ele é multiusuário, mas sem rede. Você não tem conexão de rede nele, tá? As conexões possíveis de se fazer são conexões via terminais locais, ou seja, via terminal. Não tem outra coisa. Você se loga no terminal, na máquina. Mas você não tem nada via rede, não, tá? O Run Level 3 é multiusuário, mas agora já com rede e, em consequência, você pode fazer tanto conexão, se logar localmente como logar remotamente, tá? O 4 é reservado para uso local especial, como por exemplo, se você tiver uma inicialização específica ali, que você tenha feito uma modificação, então você coloca isso para o Run Level 4. O 5 é multiusuário, já com ambiente gráfico. E o 6 é reinicialização. Então, quando a máquina entra no Run Level 6, ela entra no processo de reinicialização. Mas o Debian, por uma questão de facilidade, okay, de comodidade, ele agrega os níveis de 2 a 5, os Run Levels de 2 a 5 num só. Tá? Então, tanto 2, quanto 3, quanto 4, quanto 5, para eles são a mesma coisa. O 0 continua sendo desligamento. O 1 é manutenção do sistema sem rede ou serviço, monousuário. O 2 a 5 é multiusuário com ambiente gráfico. Com rede, com tudo tem direito, né? E o 6 é reinicialização. E como é que funciona a inicialização no systemv? Tá? O daemon do sysinit vai examinar o arquivo /etc init_tab e vai verificar qual é o Run Level Default. Onde? Nesta linha aqui, ó. Aqui está mostrando para a gente que o Run Level Default é o Run Level 3, ok? E qual é o script de inicialização geral? Por quê? Existem alguns serviços que eles são executados em todos os níveis de inicialização, ou de término, né? Então, não tem sentido eu ficar colocando isso aí em cada um deles. Eu coloco num geral, que aí ele executa aquele geralzão e depois ele parte para o específico. Tá bom, pessoal? Então, essa linha aqui, ó, /etc init.d no diretório rcs, que é Run Commands Start. Tá? Então, os comandos que vão ser executados na inicialização. Tudo isso aqui, pessoal, está dentro do /etc init_tab. Ok? Agora tem um probleminha. Os daemons, eles começam a ser inicializados, tá? Mas qual é a ordem correta da inicialização daqueles daemons ali? Porque veja bem, eu posso ter algumas dependências. Olha só, um servidor web, um servidor FTP, por exemplo, não tem sentido eu iniciar um servidor desse se eu não tenho a rede iniciada ainda, né? O servidor vai dizer, olha, não posso iniciar porque não tem rede, tá? Então existe uma ordem correta aqui, tá? Então existem arquivos de início e de parada de serviço que se encontram aqui no etc init.d. Então está aqui esses caras. Esses caras aqui são os arquivos, é uma listagem que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Que vão inicializar ou parar serviços. Tá, e qual é a ordem correta? Como é que funciona? Dentro do diretório /etc, eu tenho diretórios que têm links simbólicos, né? Atalhos para aqueles existentes em etc init.d. Então, novamente, em etc init.d, eu tenho os arquivos que serão responsáveis pela inicialização, pela reinicialização, por ver o status. Então, são esses caras aqui. Linkados com ele dentro do /etc, eu tenho aqueles /etc/rc alguma coisa, eu tenho diretórios que vão ter links simbólicos que vão dizer, olha, nesse run level, esse determinado daemon entra no ar, nesse run level, esse daemon não entra, ele está desligado, ok?
Então funciona assim. Eu já falei disso para vocês. Quando eles iniciam pela letra S, significa que eles são start, né? Que eles naquele run level eles iniciam. Quando eles estão com a letra K, iniciados com a letra K, significa que naqueles run level ele dá um kill, né? Ou seja, ele não inicia. E olha só, barra etc rc0.d, barra etc rc1.d, rc2, rc3, 4, 5 e 6. E o RCS, que é o comum. Então, cada um deles aqui é para um run level. RC0 para o nível 0, RC1, 1 e assim por diante. Tá? E uma listagem dentro desse aqui, por exemplo, aqui eu estou mostrando o RC1.d. Então, olha só. K01 Apache 2 significa que, ó, no nível 1, o Apache 2 não sobe. O ATD não sobe. O MySQL não sobe. O syslog não sobe. E assim vai. Quem sobe? O QProx, o Motid, o boot e o ssingle. Ok? Então existe essa diferença aqui, pessoal. E observem que logo depois da letra tem um número. Esse número é um conceito mais antigo de ordem. Está ligado àquela ordem. Primeiro sobe a rede, para depois vir o servidor Apache, etc. e tal. Hoje em dia se trabalha mais com o conceito de dependências, tá? No diretório etc rs.d, tá? Que é esse último diretório aqui, como eu já falei para vocês, ele vai agregar aqueles serviços que a gente considera como serviços básicos, tá? Então, basicamente, tá? O init, ele verifica o etc init-tab, verifica qual é o script de inicialização geral, no nosso caso, etc rcs.d, então ele pega os scripts dali e depois vê qual é o run level. O run level que eu vou usar é o 2, então ele vai carregar, né, vai utilizar os scripts, os links simbólicos que estão aqui em rc2.d. E aí faz-se a inicialização do sistema. A Linux Standard Base também prevê a inicialização baseada em dependências. Isso aqui é um conceito que melhorou aquela questão dos números depois da primeira letra ali, depois do K ou depois do S, né? Porque ele vai dizer, serviço tal, quais são as suas dependências? Então ele começou a arrumar a casa em função da dependência. Isso trouxe um negócio legal, que é a questão do paralelismo. Ou seja, às vezes eu tinha um serviço lá que ele estava como S50. Ou seja, na inicialização ali, ele era o de número 50 a ser inicializado. Mas ele não dependia de ninguém. Ora, então, nada mais justo do que, enquanto eu estou inicializando o outro, se eu inicializar aquele cara também, não depende de ninguém, não depende de rede, não depende de nada mais. Então eu posso, com essa questão da dependência aqui, fazer o que a gente chama de paralelismo, tá? E aí o que acontece? As dependências, elas ficam configuradas dentro de cada arquivo, lá no etc init.d. Então ali dentro do arquivo tem lá as diretrizes de configuração do required start e do required stop. Então diz o que tem que startar e o que tem que estar parado ali. Ok? O outro sistema é o upstart. O que é? É um sistema de inicialização que foi criado pelo Ubuntu, né, pela Canonical. Ele não utiliza o esquema dos run levels, né, mas ele mantém a compatibilidade, tá, pessoal? Em consequência, ele não possui o etc init-tab, tá? O que ele faz? Ele supervisiona os serviços durante toda a execução do sistema. Então, se você, por exemplo, coloca um pendrive, conecta um cabo de rede, ele tem um método de identificar quais são os serviços que ele tem que subir ou que ele tem que matar, tá? Com isso, ele objetiva tornar o boot mais rápido, porque ele carrega o que é necessário e conforme é necessário. E por último, o systemd, tá? Que é utilizado pela distribuição Fedora, tá? Fedora Core, né? Desde a versão 15, tá? Ele também não utiliza os run levels, mas também mantém a compatibilidade. Ele possui o etc init-tab, mas ele está comentado, só tem alguns comentários ali, tá? E o boot é realizado pelos arquivos que estão em /etc
systemd. Tá? Então, o boot é realizado pelos arquivos que estão aqui. Ele tem se mostrado mais eficiente, mas ainda precisou de algumas provas de conceito aí. Atualmente, o Debian 8, tá? Ele já usa o systemd. Então, eu coloquei até como curiosidade para vocês aqui o link da notícia, que ela é de 26/4/2015. Então, já é possível utilizar o systemd, esse método de inicialização, na versão mais nova do Debian, que é o Debian 8. E aí vamos falar um pouco do gerenciamento de pacotes, pessoal. O que é um pacote? Pacote são formatos de arquivos que eu uso para criar um invólucro, né? Um pacote para eu distribuir software para as diversas distribuições Linux, tá? Nós temos dois tipos principais, pacotes binários e pacotes fontes. Os binários contêm os binários, né? Isso aí é óbvio. E os fontes, eles vão conter os códigos fonte para que eu possa, baixando aquele código fonte, fazer alguma adaptação, alguma customização que eu ache necessário. Um detalhe importante dos pacotes é que alguns programas grandes, como por exemplo o KDE, o LibreOffice, né? Eles são divididos em vários pacotes para facilitar a instalação. Eu posso, inclusive, instalar apenas uma parte, ficando com um sistema mais enxuto ali. Tá? Não preciso instalar ele todo, não. Nós temos várias formas de gerenciar pacotes no Linux. Os gerenciadores mais conhecidos são o apt, dpkg, o rpm e o yum. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá? Pessoal, o apt é a ferramenta que foi desenvolvida para o Debian e depois foi portada para outras distribuições, como por exemplo, e aí passou a se chamar apt-rpm ou simplesmente apt-rpm, tá? Ele vai gerenciar os pacotes do tipo .deb. Então, os pacotes deb são gerenciados pela ferramenta apt. Como é que funciona isso aí, pessoal? O gerenciamento de pacotes funciona da seguinte forma. A distribuição Debian, ela tem espalhados pela internet, né, o que a gente chama de repositórios de pacotes, que são sites, né, são locais, onde estão situados os repositórios, né, os pacotes Debian que você pode baixar e instalar no seu computador, ok? O apt faz isso para a gente de forma automática, tá? Então ele baixa um pacote deb lá do repositório, são centenas de repositórios, tá? Eles são espelhados e são atualizados com uma determinada frequência, ok? Diária. E aí, depois que o apt baixa o pacote, né, que ele gerenciou toda aquela coisa de controle de versões, dependências, ele chama o dpkg para fazer efetivamente a instalação do pacote. Eu costumo dizer que o apt ele é um grande mentiroso, né? Porque as pessoas acham que quando você faz a instalação de um pacote via apt, é o apt que está fazendo. Na realidade, o apt baixa o pacote e só ganha fama, porque quem faz a instalação mesmo é o dpkg, porque ele chama o dpkg por baixo dos panos. O apt ele usa um banco de dados remoto que garante a integridade do pacote. Então, o que ele faz? Ele vai lá no repositório, verifica a integridade, verifica qual é a versão, compara com a versão da sua máquina, etc. e tal, tá? Pode-se instalar pacote também via CD-ROM, por exemplo. Tá? Então, você pode ter um CD-ROM que tem os pacotes ali, você faz a instalação. Você pode também usar um conceito muito legal, que é o repositório local ou um proxy apt. A diferença entre um e o outro. O repositório local, você cria um repositório, faz um espelho do repositório na sua estrutura de rede. Então, em vez seus computadores irem na internet para baixar o pacote, eles vão no repositório que você criou. Ok. E o proxy apt, ele funciona como um proxy para pacotes apt. Então, você aponta as suas máquinas para esse proxy, a máquina chega e pergunta, o proxy apt, você tem o pacote xyz.deb? Aí o proxy apt olha no cache dele e fala, não tenho. Vai lá na internet, busca, entrega para a máquina e guarda uma cópia no seu cache. Quando a outra máquina perguntar se ele tem o xyz.apt, ele, em vez de ir na internet, ele entrega direto no cache ali.
tá? Então, torna bastante ágil ali. Configuração do apt, tá? Basicamente, 2 arquivos. Tem alguns outros que você pode trabalhar também. Em /etc apt.conf, então lembrando, né, arquivos de configuração estão dentro do /etc. Tem um diretório apt onde tem o apt.conf, que eu faço as configurações globais do apt, como por exemplo, se ele vai usar proxy ou não, etc. e tal, tá? E o /etc apt sources.list. Aqui, pessoal, é onde ficam as listagens dos meus repositórios que eu quero consultar para baixar os pacotes, tá? Ou seja, aqui eu insiro ou removo repositórios e a partir dali o apt consulta aquela lista e vai fazer as suas atualizações ou buscas de pacotes. Algumas operações que eu posso fazer com pacotes usando o apt. Primeira delas, apt-get update, tá? O que é essa operação do apt-get update? O apt ele funciona da seguinte forma. Ele possui uma listagem de pacotes local, ok? E essa listagem de pacotes são os pacotes que você tem ali em função dos repositórios que você cadastrou e com as suas respectivas versões, etc. e tal, em que você consegue baixar esses pacotes, tá? É como se fosse um índice, pessoal, tá ok? Quando eu faço o apt-get update, o que o apt faz? Ele vai naquela listagem de repositórios que você tem no source list, baixa e compara só a listagem, não o pacote, só o índice, e compara com o que você tem aqui no seu repositório local e atualiza. De modo que o seu repositório local, o seu índice local ali, né, seu índice de pacotes, esteja o mais atualizado possível. Quando você solicitar que seja baixado um pacote XYZ, ele vai baixar o pacote XYZ daquela versão que está ali no seu índice local, ok? Então, o macete sempre que eu for instalar um pacote, antes de eu instalar, eu dou um apt-get update. Eu faço um update para quê? Para atualizar meus índices. A partir daí, quando eu fizer a instalação, ele vai buscar o arquivo correto, tá? Para fazer a instalação de para fazer o upgrade. O que é o upgrade, pessoal? Eu uso ele para instalar as versões mais recentes de todos os pacotes que eu tenho instalado no meu sistema. Então, eu fiz um update, ok? Fiz o update ali. Aí eu estou com o índice dos pacotes mais recentes. Quando eu fizer um upgrade, ele vai pegar aquele índice, ele vai verificar. O que você tem instalado no sistema? Eu tenho XYZ versão 1. Tá, e o que está no índice? XYZ versão 1.1. Ele vai lá, baixa 1.1 e atualiza. Ok? Funciona assim. Só que o apt-get upgrade ele não vai atuar sobre pacotes que causem adição ou remoção de pacotes. Ou seja, ele atualiza o seu sistema, mas se isso implicar numa adição ou remoção de outros pacotes, esquece, porque o upgrade não vai fazer isso. Quem vai fazer isso aqui, ó, é o dist upgrade. Aí sim, ele faz uma atualização completa do seu sistema, inclusive removendo ou adicionando pacotes se for necessário. Tá bom? E para instalar um pacote, apt-get install, nome do pacote 1, espaço, nome do pacote 2, espaço, nome do pacote 3 e assim por diante. Então, eu posso botar vários pacotes ou apenas um, tanto faz. Tá? Ele instala os pacotes que você colocou o nome aqui. Tá? Se o pacote já estiver instalado, ele vai atualizar para a sua versão mais nova, se essa versão existir. O apt-get source pacote, ele faz o download do código-fonte do pacote para que eu possa fazer a customização se eu quiser. E depois, é claro, a respectiva compilação. Tá? O apt-get clean, o que ele faz? Ele vai apagar os pacotes baixados. Pessoal, ele apaga pacote baixado, ele não desinstala nada. Eu vou explicar o que é. Se eu fizer um ls em /var cache apt archives, aqui para mim não tem, porque eu acho que eu já limpei. Não tem nada.
Infelizmente eu não tenho aqui. Mas se eu fizesse isso aqui numa distribuição qualquer, desse um ls ali, ele ia me mostrar um monte de arquivos .deb. Por quê? O apt, quando ele baixa um pacote .deb, ele coloca esse pacote em /var, /cache, /apt, /archives. Ele coloca ali dentro. Ok? A partir e chama o dpkg, o dpkg vai ali e instala o pacote. E deixa o pacote ali. O aplicativo está instalado e o pacote está ali. Fazendo uma analogia com o Windows, normalmente quando você baixa algum aplicativo para ser instalado, ele é colocado ali na pasta Downloads, ok? Aí você dá 2 cliques em cima, instala, e o aplicativo fica ali na pasta Downloads. E a sua pasta Downloads vai enchendo. O apt-cache, o apt clean, o que ele faz? Ele vê, olha, esses pacotes que estão aqui, quando você dá um apt clean, ele vai e limpa aquela pasta de downloads, aquele diretório ali. Tá? Mas ele não desinstala nada. É como se ele estivesse esvaziando o seu diretório de downloads ali. Tá? Agora, o apt-get remove pacote 1, pacote 2, ele desinstala os pacotes, ok? Mas ele mantém os arquivos de configuração. Ele só vai eliminar os arquivos de configuração se você quiser o parâmetro também --purge. Aí ele elimina também os arquivos de configuração que ficam normalmente no /etc. Como é que eu faço pesquisa com o apt? apt-cache, search, expressão. Então ele vai procurar pacotes que contenham a expressão que eu quero procurar, ou na sua descrição resumida, ou na sua descrição detalhada. É isso aqui, ó. Vamos ver teste, se tem algum. Um monte, né? Então, observe. libboost test.dev, né? Componente forwarding executing test, aqui, ó, palavra teste aqui, ó. E tem também, ó, libboost test, tá? Então, por aí vai. Tanto no nome quanto na descrição, ele procura aquela expressão para mim. É útil para eu saber quando eu quero um pacote que trate de um servidor web. Então, eu posso colocar apt-cache search web server. Vamos ver. Está aqui, ó. Jet, Java, Servlet Engine, Web Server. E aí vai. Uma série deles aqui que tem essa expressão web server, ok? apt-cache show e o nome do pacote. Mostra os detalhes do pacote referenciado. Então, se eu fizer apt-cache show jet, ele mostra, pessoal, o tamanho do pacote, o checksum daquele pacote, a descrição daquele pacote, né? As suas dependências, os pacotes sugeridos, aonde ele se encontra e qual é o nome do arquivo que contém aquele pacote. Então, uma série de informações ali que são importantes. O apt-cache depends pacote, ele mostra as dependências de um pacote. Vamos ver quais são as dependências do jet, se ele tem. Então, olha aqui, ó. O pacote jet depende desse cara. Opa, desculpe. Esses aqui são apenas sugeridos. Tá? Sem esses caras aqui, ó, ele não pode ser instalado. Ok? apt-cache package names mostra uma relação de pacotes que estão disponíveis de acordo com aquele apt-get update que você deu, tá? Aí depois do apt, nós temos o dpkg, que é o gerenciador nativo do Debian. O dpkg não opera online, isso já foi questão de prova, tá?
DPKG não opera online. Algumas opções mais comuns. DPKG-I minúsculo e o nome completo do pacote. Ele instala o pacote. Então, se eu fizer, por exemplo, um DPKG-I minúsculo, este arquivo aqui, ó, ele vai instalar este arquivo, tá? DPKG-L pacote, mostra as informações do pacote, tá? DPKG-C pacote, mostra a estrutura que vai ser criada. Porque quando o pacote eu desempacoto, eu explodo ele, né? Ele cria toda uma estrutura. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui para mostrar para vocês. Aqui eu não vou ter. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Tem. Então, olha só. DPKG-I então, vamos ver qual... Menos I não, né? Menos C, que eu quero ver a estrutura que vai ser criada quando eu instalar o pacote PDF-Quent. Aqui, ó. Ele mostra para a gente, ó, essa estrutura é a estrutura que ele vai criar, tá? Lá em USR, USR Share, e o que ele vai colocar, etc. e tal. Então, dá para a gente ver exatamente quais são as alterações que o pacote vai fazer na estrutura de arquivos do seu computador, antes mesmo de você instalar. DPKG-P, nome do pacote, vai desinstalar o pacote e os seus arquivos de configuração. O DPKG-L maiúsculo, nome do pacote, mostra quais são os arquivos instalados pelo pacote e a sua localização. E o DPKG-L minúsculo mostra todos os pacotes instalados e desinstalados no seu sistema. Uma outra opção importante, pessoal, é o DPKG-reconfigure e o nome do pacote, tá? Permite que você refaça a configuração daquele pacote. Isso aqui é comum, por exemplo, quando às vezes você instala, por exemplo, o Linux numa máquina virtual em que você tem um teclado em inglês, por exemplo. Aí você foi e instalou ali. Aí você pega aquela máquina virtual, copia para uma outra máquina que o teclado está em português. Aí você pode fazer um DPKG-reconfigure console-data. Então ele vai ali mostrar para você. O console-data é um pacote que trata, é um dos pacotes, né? Que trata dessa questão de teclado ali, teclado com idioma, né? Associação do teclado ali com o idioma correto. Então, quando você fizer o reconfigure console-data, você tem a opção de novamente configurar o teclado da forma correta. Bom, RPM. Para o gerenciamento de pacote, ele foi desenvolvido para a distribuição Red Hat, né? Ele gerencia os pacotes do tipo RPM, os .rpm, tá? Algumas opções mais comuns. RPM-IV, o nome do arquivo, ele vai instalar. RPM-QA, ele vai mostrar pacotes RPM que estão instalados no seu computador. RPM-E, ele vai desinstalar um pacote RPM que está instalado. RPM-F maiúsculo, ele vai atualizar um pacote RPM que está instalado. RPM-U, ele vai atualizar um pacote RPM instalado. Se o pacote não estiver instalado, ele vai instalar, tá? E o RPM-QPL, ele mostra a listagem dos arquivos de um pacote RPM não instalado, tá? Semelhante ao que faz o DPKG, né? E o RPM-QL, ele mostra a listagem de arquivos de um pacote RPM que está
instalado. Então a diferença ali é que se você puser o P aqui, é dos pacotes RPMs que não estão instalados. Se você não puser, ele mostra dos instalados. E por fim, pessoal, o YAM. O que é o YAM? É o gerenciador da distribuição Fedora Core, né, a partir da versão 15. As opções mais comuns. YAM List, ele mostra a lista de pacotes disponíveis, né? O YAM Search Expressão. Aí o YAM tem uma variação aqui. Ele mostra os pacotes cujos nomes. Primeiro, se você fizer expressão seguida de um asterisco, começa pela expressão tal. Se você fizer expressão, se você fizer asterisco seguido da expressão, ele termina pela expressão. E se você puser expressão entre asteriscos, ele vai procurar expressão em qualquer parte do nome do pacote. Tá? Algumas opções mais comuns também do YAM. YAM install e nome do pacote. Ele vai instalar um pacote específico. Né? YAM update, ele vai atualizar o sistema. E YAM info pacote, ele vai mostrar as informações do pacote especificado. Pessoal, isso aqui não tem jeito, tá? Isso aqui, essa questão da gerência de pacotes, essa questão de você usar o YAM, de você usar o RPM, ou de você usar o apt junto com o DPKG, no caso, para quem trabalha com Debian, é uma questão de prática, tá? Não dá para você sair decorando tudo, porque uma hora ou outra você vai se enrolar. Então, o que eu aconselho? Vocês a trabalharem com isso em máquinas virtuais. Instala um Fedora Core numa máquina virtual, instala um Red Hat numa outra máquina, instala o Debian. O Debian você já tem instalado aí, porque eu já disponibilizei para vocês lá. Ok? E a partir daí comecem a brincar com cada um desses sistemas operacionais, para que vocês possam tratar essa questão dos gerenciadores de pacote sem erro numa possível cobrança em prova. Eu acredito, tá? Até mesmo pelo Exército, adotar Debian e Ubuntu como suas distribuições principais e, eventualmente, para algumas situações bem particulares, o Red Hat, na sua versão Enterprise, eu acredito que o foco da cobrança esteja muito mais no Debian e no Ubuntu, ou seja, gerenciamento de pacotes via apt e dpkg, do que propriamente YAM, por exemplo, e RPM. De qualquer forma, isso está na literatura de vocês, tá? Então tem que ser falado, não tem jeito. Tá? Algumas outras questões que eu considero importantes, ainda sobre essa matéria. A questão da inicialização do sistema. Eu coloquei para vocês aqui a questão do systemd. Tá? O systemd, apesar dele ser usado no Fedora 15, né, a gente já pode ver que a versão mais nova é do Debian, o Debian 8, já é possível usar o systemd. Então, deem uma lida aqui nesse tópico que eu coloquei para vocês, ok? Porque, até para verificar, para se atualizar, que isso pode ser passível de cobrança, dizer uma questão de algum jeito tratando disso aí. Mas o mais usual ainda é o systemd, tá? Então deem uma boa lida nele ali. Quanto à questão do LVM, pessoal, a ideia foi mostrar para vocês, numa instalação de uma máquina Linux, tá? É possível você já começar a configurar, na hora do particionamento, um LVM. Então, para quem quiser testar isso aí, o que eu aconselho? Com o VirtualBox, ou com o VM, ou com qualquer outro player aí de máquinas virtuais, crie uma máquina virtual fisicamente ali, com 2 HDs, por exemplo, ok? E na hora da instalação do Debian ali, que a gente vai ver isso numa outra aula, você pode configurar isso aí com um volume lógico. Então dá para fazer algumas coisas bem interessantes, até para testar. Uma coisa que eu acho que deve ser dado especial atenção ainda, pessoal, para a gente fazer uma recapitulação do que a gente viu hoje aqui, tá? Essa questão da estrutura de diretórios. Isso aqui, a meu ver, é importante. Por quê?
porque eu já vi cobranças em provas, inclusive em provas da SFISEX e da Marinha também, tá? Sobre essa questão da estrutura de diretórios aqui, o que cada diretório faz e onde é que deveria estar. Então, infelizmente, é o tipo de questão que não tem jeito, tá? Em que você tem que se macetear para entender isso aqui e, sim, em último caso, decorar. Ok, pessoal? Então, nas nossas próximas aulas de Linux, aí, eu vou tentar mostrar para vocês alguma coisa em termos de instalação do sistema, tá? Fazer uma rápida passagem, uns 15 minutos ali mais ou menos, para a gente entender como é que essa coisa funciona e entender o que pode ser cobrado em termos... É claro, não vai ser cobrado da instalação, mas pode ser cobrado um passo da instalação. Inclusive, os passos estão descritos lá no livro do Heriberto, deem uma olhada também, tá? Mas a gente vai ver alguma coisa nesse sentido aí. De qualquer forma, pessoal, aproveitem o tempo desde agora para estudar, para tirar suas dúvidas, ok? As dúvidas são postadas lá no fórum. Eu vou postar para vocês também os exercícios lá, de modo que vocês tenham aí condições de praticar um pouquinho mais, tá bom? Então, agradeço a todos aí pela presença, os que estão em sala, os que estão online também, e nós estamos à disposição de vocês lá no fórum. Aproveitem esse tempo desde já para estudar, ok? Então, uma boa noite aí para todos.